Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite, meus queridos irmãos que estão aqui nessa noite no templo, bem como também aqueles irmãos que se encontram nas suas casas, ouvindo, vendo, assistindo a nossa live. Queremos expressar a nossa alegria e também gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Todos aqueles que estão conosco nessa noite, nós queremos dizer que você é muito bem-vindo no nosso meio. Queremos dizer que a sua presença no nosso meio nos alegra. Queremos dizer que você se sinta abraçado, abraçada por cada um de nós. O que é que a Igreja Batista de Apodi tem a dizer para os nossos queridos convidados? Eu gostaria de mencionar pelo nome, pelo menos uns 3 convidados nessa noite. O primeiro convidado, inclusive eu queria convidar aqui à frente, Alice de Souza Araújo. Ela é filha de Maria Aliane de Souza Araújo e de Emanuel Isaías Mota Araújo. Essa linda moça, ela nasceu no dia 14 de agosto do ano de 2020, no local, a maternidade Almeida Castro, na cidade de Mossoró. Pode ficar para cá, Ade, por favor. Por favor, meu filho. Pesando 3,382 kg e uma altura de 48 centímetros. Esse casal vem aqui nessa noite, publicamente, apresentar essa joia tão preciosa a Deus. A Liane, minha colega de trabalho da Escola Zenil da Gama, Isaías, grande, você que é grande amigo, Isaías, que a gente se conhece não de muitos anos, mas uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida. Inclusive, eles já passaram a congregar com a gente, já faz aí alguns meses, estão conosco, e queremos expressar a alegria de apresentar a filha desse casal a Deus. Como os irmãos bem sabem, olhando para a Bíblia, nós não encontramos na Bíblia o batismo de criança, Isaías e a nossa irmã Aliane. Não temos. Quando os filhos, eles nascem, nós apresentamos esses filhos a Deus, consagramos esses filhos a Deus. Posteriormente, quando eles crescerem, se converterem, se arrependerem dos seus pecados, eles mesmos vão pedir o batismo. Eu quero me batizar porque eu sou um crente, eu sou um filho de Deus, eu me arrependi dos meus pecados e eu quero mostrar através deste memorial do batismo que eu sou uma nova criatura, que eu me arrependi dos meus pecados, que eu recebi Jesus no meu coração como meu único e suficiente Salvador. Quando nós olhamos para o texto bíblico de Lucas, capítulo 2, o momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo ele foi levado ao templo para ser apresentado pelos seus pais, o texto diz assim: passados 8 dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, para oferecer um sacrifício segundo o que lhe está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Ele foi apresentado ao templo. É muito importante que a gente tenha esse entendimento logo cedo. Os nossos filhos é uma herança do Senhor. Nossos filhos devem ser consagrados a quem de fato merece.
essa linda criança, por mais que ela esteja cuidando, ou melhor, por mais que ela esteja sendo cuidada por esse casal, visitamos este casal faz um tempo, e nós sentimos o seu lar uma paz, um casal ajustado, uma família ajustada. Mas é importante que eles percebam que eles são apenas cuidadores dessa criança. Ela, de fato, ela pertence a Deus. E nesse momento estão fazendo isso, consagrando essa criança a Deus, para que essa criança ela receba a bênção de Deus, os cuidados de Deus, e para que ela passe a ter esse pertencimento, que de fato ela pertence a Deus. Antes de orarmos, eu queria fazer algumas perguntas, simples, mas muito profundas, Isaías e Aliane. A primeira pergunta que a gente faz, eu queria perguntar a vocês, não é nem uma pergunta, mas eu espero que seja um comprometimento. Se vocês vão se comprometer em se esforçarem em ter um casamento equilibrado, um casamento harmônico, um casamento onde essa criança ela possa crescer dentro de um ambiente de paz, dentro de um ambiente aconchegante. Então, se vocês se comprometem a lutar para isso. Isso. Eu queria perguntar também para vocês, e desafiar vocês ao mesmo tempo, a vocês, logicamente, cuidar dessa criança, mas se vocês vão fazer de tudo para que essa criança um dia ela venha conhecer a Jesus como Salvador. Porque é o lugar mais distante, ou melhor, é a maior conquista que vocês podem dar para essa criança. É que um dia ela venha conhecer a Jesus como Salvador. Então, mediante a esta declaração, este comprometimento, eu vou pedir a todos que estendam as suas mãos aqui para o altar. E você vai também abençoar a vida dessa criança. Eu vou deixar ela nas mãos da sua mamãe e vamos orar nesse momento pela vida dela. Eterno e maravilhoso Deus, estamos gratos, ó Deus bendito, nessa noite, porque este casal recebeu do Senhor esta herança, esse presente, que eu sei, meu Pai, o quanto essa criança tem feito a diferença nesse lar, o quanto a vida deles mudaram a partir da chegada dessa criança, Deus. Neste momento, ó Deus bendito, eu peço a Tua bênção, meu Pai, sobre a vida deste casal, a Tua bênção sobre a vida matrimonial, a vida financeira. Te peço a Tua bênção sobre a vida espiritual desse casal como um todo, Pai. Rogo a Tua bênção sobre a vida desta criança, Deus. Que ela possa crescer nos Teus caminhos, Senhor Deus. Que ela possa, Senhor bendito, ser um instrumento usado nas Tuas mãos, meu Pai, na propagação do Teu santo Evangelho. Alice, eu te peço, meu Pai, abençoe a vida da Alice, livrando ela de todo o mal, de acidentes, das enfermidades, das tendências diabólicas desse mundo, mas que ela possa crescer, meu Pai, andando, trilhando nos seus santos e amados caminhos. Nesse momento, Alice de Souza Araújo, eu, como ministro de Deus, autorizado por ele e pela Igreja Batista de Apodi, Alice, eu te apresento a Deus, eu te consagro a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E que Deus nos abençoe. Deus abençoe sua família. Um forte abraço. Pode descer, viu? Deus te abençoe.
Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, acredito no texto que está aí em tela, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 4, leremos do verso 1 até o verso de número 11. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 11. É o texto que nós estaremos meditando nesta noite. Mateus 4, vamos lá, Mateus 4, do 1 ao 11. Eu espero que eu não tenha trocado o texto, né? Então, Mateus 4, do 1 ao verso de número 11, diz assim: a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Olhando para esse texto aqui, eu não posso dizer que Jesus passou 40 dias sem comer e sem beber. O texto está dizendo que ele teve fome. O verso 3 diz: então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não deverá, ou melhor, não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso eu lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adorem o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Como você já deve ter visto aí no telão, nós estaremos falando nessa noite como lidar com a tentação. Como lidar com a tentação. É um tema extremamente desafiador. Estamos vivendo numa geração que parece que a palavra tentação tem sumido. Vivemos numa geração onde as pessoas abrem a boca e dizem assim: eu posso ser ou fazer aquilo que eu quiser. Ora mais, se a palavra de moda, se a tendência da moda é esta, eu posso ser, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser. Então, automaticamente, não existe privações, não existe limites, não existe, digamos assim, proibição de nada. Mas quando nós olhamos para a palavra tentação, o texto ou o conceito diz assim, que tentação é um conceito mais geral, mais acadêmico, diz assim, que a tentação é o impulso para praticar alguma coisa censurável ou não recomendada. É a instigação daquilo que é mal. Quando a gente olha dentro de um contexto mais cristão, religioso, a tentação
é o incentivo para pecar. A tentação é o incentivo para pecar. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos Jesus Cristo passando por uma tentação. Quando eu citei aqui a palavra uma tentação, eu me refiro a um período de tentação, porque a narrativa bíblica vai dizer que ao longo desses 40 dias, Jesus ele foi tentado. Quando você lê em todas as passagens que contém a tentação de Jesus, você vai encontrar que ele não foi tentado só essas 3 vezes que nós vamos aqui destacar nessa noite. Ao longo deste período todinho, Jesus ele foi tentado. E eu gostaria de usar nessa noite o exemplo de Jesus Cristo como modelo de alguém que venceu a tentação. Eu não vou usar o modelo de tentação para mim, que eu sou falho. Eu não vou usar o conselho ou o modelo de nenhum outro personagem bíblico, que são pessoas que podem tropeçar e cair em tentação. Mas queremos enfatizar o modelo de alguém que foi tentado, mas resistiu à tentação. O primeiro, Adão, lá no jardim do Éden, ele foi tentado e caiu. Ele caiu e estava num ambiente de um jardim. Jesus foi tentado num deserto e venceu. Quando nós olhamos que o agente tentador é o próprio diabo, que é o anjo caído, o maligno, assassino, ladrão, mentiroso, a antiga serpente, o Deus desse século, o príncipe das potestades. Sim, é Satanás, que é o tentador. Então, quando nós olhamos para esse texto, o contexto histórico, o contexto que aconteceu essa tentação, grande parte dos comentaristas e os evangelhos deixam isso muito claro, que Jesus ele foi batizado, logo após o batismo, ele foi levado ao deserto para ser tentado. É interessante que Jesus tinha passado de um momento muito glorioso, agora para um momento de tentação. Esteve com João Batista, ouvindo a voz do Pai, dizendo que ele era o seu filho amado, depois de pouco tempo, estava o próprio Senhor Jesus Cristo ouvindo a voz de Satanás. É muito interessante que a gente deve ter muito cuidado com os momentos que sucedem a uma grande vitória em nossas vidas. Então, quando nós olhamos para essa passagem, nós encontramos na pessoa bendita de Jesus Cristo como nós devemos lidar com a tentação. E eu acredito, eu não falei aqui, mas eu acredito que vocês devem ter entendido que quando nós estamos aqui falando de tentação, eu não estou me referindo unicamente àquela tentação sexual, aquela tentação de um homem para com uma mulher, aquela tentação que Satanás pode levar uma pessoa a cair no adultério, a cair numa fornicação. O texto, quando nós olhamos aqui, e a palavra tentação, quando é usada aqui, ela vai se estender para todas as áreas da vida. Por quê? Porque em todas as áreas da vida, a gente é tentado a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. No seu trabalho, você é tentado a ser desonesto. No seu trabalho, você é tentado a ser enrolão, a ser um trapaceiro. Nos seus negócios, você é tentado a agir do jeito que uma pessoa que não tem Deus, ele age. Você é tentado aonde você está. Você é tentado a mentir. Você é tentado a ser orgulhoso. Você é tentado a ser presunçoso. Você é tentado a ser egoísta. Você é tentado a ser cobiçoso. Você é tentado a ser fingido.
Então, em todas as áreas da sua vida, numa sala de aula, eu estou vendo aqui algumas pessoas, adolescentes, na sua sala de aula, você é tentado a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. Pastor, como eu devo lidar com a tentação? Algumas vezes eu estou em casa, no tratamento com meu pai, e o meu pai, ele é muito cabeça dura. Como nós nordestinos chamamos, meu pai é muito ignorante. E eu puxei muito isso a ele. E tem momento que eu sou tentado a responder meu pai, a colocar meu pai no canto da parede e falar grosso com ele, do jeito que ele fala comigo. Observe que em todas as áreas, a gente é tentado a pecar. A gente é tentado a fazer aquilo que não é da vontade de Deus. O texto, ele vai nos apresentar, pelo menos três coisas, 3 atitudes que nós devemos ter para que a gente possa vencer a tentação como Jesus ele venceu. É muito bem certo que aqui não estão todas as atitudes que você deve fazer para vencer a tentação, mas são 3 atitudes extremamente importantes usadas pelo nosso Senhor Jesus para vencer as tentações. Ele venceu a tentação do próprio acusador, do próprio tentador, Satanás, o diabo. Em primeiro lugar, como nós devemos lidar com a tentação? Em primeiro lugar, nós temos de conhecer a palavra de Deus. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Então, o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Observe, Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não deverá, ou melhor, não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É interessante que o texto ele é muito bem claro, que Jesus ele usou a palavra de Deus para esse enfrentamento da tentação. Jesus ele conhecia a palavra de Deus. Jesus estava naquele momento, depois de 40 dias de jejum, como eu já havia dito, não dá para mim dizer que ele passou 40 dias sem beber água, biologicamente falando, ele não poderia passar esse tempo todinho, sem ser por um milagre, e é importante a gente destacar que aqui, Jesus ele enfrentou toda essa tentação como homem, ele não usou aqui os seus poderes divinos para vencer essa tentação, porque se ele tivesse vencido a tentação usando os poderes divinos, a gente não poderia dizer que a gente poderia fazer a mesma coisa, mas ele venceu a tentação como homem, para que nós também pudéssemos vencer através de Jesus. Jesus ele foi tentado nas suas necessidades físicas, 40 dias possivelmente sem comer nada, possivelmente não, ele teve fome depois desses 40 dias, ele foi tentado nas suas necessidades físicas, e tem mais, ele além de ser tentado nas suas necessidades físicas básicas, ele foi também tentado na sua área, que eu poderia dizer forte, porque o texto diz assim: se você é o Filho de Deus, Satanás chegou maliciosamente assim, olha, se você for o Filho de Deus, se você for o Deus encarnado, você transforma aí essas pedras em pães. Olha só a tentação. Jesus aqui, ele foi tentado a não obedecer ao propósito de Deus e resolver as coisas ali daquele jeito, no estalar de dedos. No estalar de dedos. O que nós encontramos aqui de palpável, de verdadeiro, é que Jesus, ele conhecia o que estava escrito. Ele disse: está escrito. Nas três vezes que Satanás chegou e que a Bíblia relata
a tentação, nas 3 vezes, Jesus ele disse, está escrito. No verso 4 ele diz assim, ele porém respondeu, está escrito. O verso 4 diz, Jesus porém respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão. No verso de número 7 diz assim, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. No verso 10, da mesma forma, diz assim, então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adorem o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Observe que nas 3 ocasiões, Jesus citou a palavra de Deus. Jesus, ele sabia que estava escrito. Jesus sabia o que estava escrito. Nessa primeira tentação aqui, que o texto destaca, Jesus ele vai trazer à tona o texto lá do Velho Testamento, de Deuteronômio 8 e versículo 3, que diz assim, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Jesus venceu a tentação porque ele conhecia, ele sabia que estava escrito. Ele disse, eu não vou transformar essas pedras aqui em pães, porque isso aqui é uma cilada de você. E tem mais, está escrito na Bíblia que nem só de pão viverá o homem. Eu quero dizer com isso que muitas pessoas vivem batendo cabeça, vivem tropeçando, caindo, vivendo em pecado porque não conhecem as Sagradas Escrituras. Tem muita gente que vem por aí, pastor, eu não sabia que isso era pecado, eu não sabia que isso era errado, eu não sabia que isso estava escrito. Conversava há uns 8, 10 anos, com uma colega de trabalho, muito religiosa, e estávamos numa reunião muito amigável, e alguém, vendo que eu estava presente, um pastor, e alguém falou na palavra idolatria. E aquela mulher olhou para mim e começou a conversar, que não tinha nada a ver essa questão da gente adorar o outro Deus, a adorar uma imagem, a se curvar diante de uma imagem, a pedir algumas coisas a ela. Aí daqui a pouco eu disse, senhora, tem como você abrir a sua Bíblia no Salmo 115? E ela gentilmente foi lá, abriu o texto, quando é um texto que mostra literalmente a palavra de Deus condenando a prática da idolatria. Ela olhou assim para mim, olhou assim, encontrou o texto, olhou para trás, onde eu estava, aí olhou assim e disse, eu não sabia que esse texto estava escrito, não. Eu não sabia que esse texto estava escrito na Bíblia. E eu não sei como foi que ela continuou a vida dela depois que ela descobriu que aquela prática que ela tinha aquilo na sua vida, era algo condenável diante de Deus. Ela disse, eu não sabia que estava escrito. O Salmo 109, verso 105, o Salmo 119, verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E luz para o meu caminho. Atenção, gente, o diabo, ele não se afasta de nós pelo simples fato da gente ser filho de Deus. Porque Jesus era o próprio Filho de Deus e ele tentou Jesus. O diabo, ele não se afasta de nós, nós não venceremos ele simplesmente por orarmos, apesar de que a oração é uma arma gigantesca, importantíssima contra o tentador. Mas o diabo, ele não foge simplesmente por causa disso. O diabo, ele tem horror, pavor da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele venceu o Satanás usando a palavra. Jesus sabia que estava
escrito. Então, quer vencer a tentação? Conheça a palavra de Deus. Conheça aquilo que Deus Ele quer para a sua vida. Conheça a palavra de Deus para você usar ela no seu dia a dia. Isso aqui eu não vou fazer porque eu conheço. Isso aqui está errado. Eu não vou viver uma vida de maneira desregrada, desonesta. Viver porque eu sei que está escrito. Não é esta a vontade de Deus para a minha vida. Está escrito. Jesus sabia que estava escrito. Tem muita gente que vive a vida todinha, muitas vezes, pai, eu não sei, pai, eu tomei aí umas decisões meio que precipitadas, rapaz, me arrebentei todo na vida, eu não sabia que Deus tinha um negócio diferente para mim. É porque não conhece. Jesus, ele conhecia, não sei se vocês vão perceber aqui, mas da mesma maneira que Jesus usou a palavra para vencer Satanás, Satanás chegou com a palavra de Deus para tentar Jesus Cristo. O diabo ele chegou para Jesus, eu poderia dizer assim, com a Bíblia debaixo do braço, usando, lógico, de maneira distorcida, mas usou. A segunda atitude que devemos ter para vencermos, como lidarmos com a tentação, a primeira, nós devemos saber que está escrito. Na verdade, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Não é correto um cristão passar a vida toda, nunca ler a Bíblia, ou pelo menos não ter uma sequência de ler a Bíblia de vez em quando, sei lá, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, mas diariamente meditar nas Sagradas Escrituras, aprender as narrativas, aprender as doutrinas, ser um verdadeiro apologeta. A segunda maneira de lidarmos com a tentação, a primeira nós temos que conhecer a palavra de Deus. Segundo, nós temos que crer na palavra de Deus. O verso de número 5, 6 e 7. Então, a segunda tentação agora. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre um pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, olha só, jogue-se daqui, porque está escrito. Gente, olha o diabo aí usando a palavra de Deus. Porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Desta feita, Jesus Cristo, ele vai lá para Deuteronômio 6 e 16, que diz assim: não ponha à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Mais uma vez, Jesus, ele usa a palavra de Deus para vencer a tentação de Satanás. Em primeiro lugar, Jesus, ele conhecia as Sagradas Escrituras. A segunda aqui, nós observamos que ele acreditava nas Sagradas Escrituras. Ele não somente conhecia o texto, mas ele acreditava. Jesus, ele fazia muito bem o casamento entre conhecer a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus. Pastor, não é a mesma coisa? É não. Tem muita gente que sabe e não crê. O próprio Satanás usou aqui a palavra de Deus. Quantas pessoas não usam textos bíblicos? Não colocam textos bíblicos no para-brisa do seu carro, na lataria do seu carro, não coloca num cordão, não coloca numa camiseta, não coloca num boné, não coloca numa parede, num banner, ou então numa Bíblia aberta, em cima, na sua casa, em cima de uma mesa. As pessoas, muitas vezes, elas conhecem a palavra de Deus, ou pelo menos sabem do texto, mas não guarda, mas não crê. Falava um tempo desse com uma pessoa metida ateu, que não acredita que tem ateu, e a pessoa diz: quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sou ateu.
Ou seja, quanto mais eu conheço esse negócio, mas eu não acredito. Eu achei lindo, fantástico, porque nesse texto Jesus ele acreditava que a palavra de Deus era alimento espiritual para ele. Ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de todo o alimento que sai da boca de Deus. Jesus ele acreditava que a palavra de Deus deveria ser a única regra de fé e prática. De novo, Jesus disse, ele vai dizer nesse segundo ponto, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, é apenas a palavra de Deus que deve guiar a minha vida. É por isso que tanta gente tem raiva de crente. É por isso que tanta gente bate nas igrejas, bate nos evangélicos, porque a gente só pode, a gente olha para as Sagradas Escrituras e a gente não pode negociar valores, princípios. Por que tanta gente tem raiva de crente porque crente diz que aborto é errado? Por que tanta gente tem raiva de crente que a gente não acredita, não defende o casamento de pessoas do mesmo sexo? Por que tantas pessoas detestam os evangélicos? Porque nós não abrimos mão da importância de uma vida em família. Nós devemos crer que a palavra de Deus é o nosso manual, é a nossa Constituição. A gente não pode negociar. A gente não pode negociar com práticas que são contrárias às Sagradas Escrituras. Jesus, além dele conhecer o texto, ele acreditava. Ele acreditava. Eu passei por uma luta, eu passei por uma provação, deu vontade de eu tomar essa decisão aqui, mas eu não tomei, porque eu entendo, eu acredito que Deus, ele quer que eu me comporte dessa maneira aqui. Se eu não fosse crente, eu resolveria de outra maneira. Mas eu tenho a minha vida pautada por esse livro. Efésios, capítulo 6, verso 17, diz assim: usem também o capacete da salvação, que é a palavra do Espírito, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós vivemos numa geração, meus queridos, aplicando mais uma vez, em que tem muita gente que acredita cegamente nos discursos de políticos, no discurso da ciência, no discurso das propagandas comerciais, até mesmo no poder de remédios e pomadas que muitas vezes diz que tem poder de curar sem doença. A gente muitas vezes, talvez, a gente está dando credibilidade, acreditando em tantas coisas, mas tem estremecido no tocante a acreditar na palavra de Deus. Um pastor até conhecido no Brasil, recentemente andou falando umas besteiras, dizendo que a Bíblia deveria ser atualizada. Deveria ser atualizada. Era como se aquele camarada, apesar de ser pastor, era como se ele estivesse dizendo assim: a Bíblia precisa passar por uma atualização, que nem um livro de geografia, que nem um livro de ciência, que nem um livro de história, porque a Bíblia já tem esse tempo todinho, ela tem de se modernizar. Isso é uma tristeza. Uma das declarações mais horrorosas, vergonhosas que eu já ouvi no meio político brasileiro, foi um político discursando lá por Brasília, abrir a boca e falar assim: enquanto este país ele foi influenciado por essa cultura judaico-cristã, o Brasil não muda. Na cabeça daquele imoral, era como se ele estivesse dizendo: enquanto Deus ele tiver
nas famílias, tiver nas escolas, tiver nas ruas, tiver nas igrejas, enquanto esse pessoal que teme a Deus, eles não forem varridos do Brasil, o Brasil não muda. Mas graças a Deus que quem foi embora foi ele. Quer vencer a tentação? Conheça a Bíblia. Acredite nela. Acredite nela. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, você pega a Bíblia aqui, você abre a Bíblia, ela é igual àquele jornal, aquele livro, quando você compra, quando você tira da capa, ele tem aquele cheirinho de tinta. A Bíblia tem esses anos todinho, que foi escrita, milhares de anos, mas ela é que nem aquele jornal que foi escrito ontem à noite, que saiu do forno agora, saiu da imprensa agora. E por último, a primeira grande verdade é que nós devemos lidar com a tentação acreditando, ou melhor, além de acreditar em primeiro, a gente deve saber que está escrito, conhecer a Bíblia. Segundo, a gente deve acreditar na Bíblia. E em terceiro lugar, aprendendo com Jesus, nós precisamos obedecer a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. O verso 8, 9, 10 e 11 diz assim: o diabo, pela terceira vez, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adorem o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Com isso, o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Além de conhecer a Bíblia, crer na Bíblia, é importante obedecer a Bíblia. Não adianta você conhecer, não adianta você crer, e se você não obedecer. Não adianta você saber da lição todinha e fazer errado. Não adianta você conhecer a Bíblia e ter a Bíblia apenas como um discurso. Não adianta você acreditar na Bíblia, você crer naquelas verdades, e aquelas verdades não se materializar na sua vida, na sua dinâmica, no seu trabalho, na sua escola, no seu casamento, no trato com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas na sua empresa. Não vale de nada se a gente crer, conhecer, e se isso não for obedecido. Jesus ele vai dizer: somente, adore somente ao Senhor, e somente a Ele preste culto. Aqui o Satanás ele vai fazer umas coisas esquisitas. Segundo alguns comentaristas, diz que o diabo ele é uma espécie de estelionatário. Como é que o diabo ele vai oferecer todos os reinos a Jesus se ele não é dono de nada? Como é que ele vai querer oferecer algum reino a Jesus, apesar do nome, aquele colocar os reinos do mundo, não se referia ao reino de Deus, mas o diabo não tem nada. Outra coisa, a tentação que ele vai trazer aqui é sutil, porque ele quer fazer uma coisa que ele nunca teve de Deus, que foi receber a adoração do Senhor. Jesus aqui, de maneira extraordinária, ele não somente conheceu a palavra, ele não somente acreditou na palavra, mas ele também obedeceu a palavra. Jesus lhe obedeceu a palavra, não usando o seu poder para satisfazer suas necessidades físicas, ele obedeceu a palavra, não tentando a Deus, abusando das promessas, e ele obedeceu a Deus, não adorando a Satanás em troca de poder e fama. Em troca de poder e fama, muita gente vende até a alma a Satanás.
Tem político aí dizendo que para ganhar alguma coisa no Brasil, até a alma vende a Satanás se for preciso. É um absurdo. Esse povo faz promessa com tudo no mundo. Aqui Jesus ele vai fazer uso de um texto lá de Deuteronômio 6:13, quando diz assim: temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente jurem somente pelo nome dEle. Jure somente pelo nome dEle. Quer vencer a tentação? Não adore. Adore somente a Deus, obedeça somente a Deus, obedeça à palavra de Deus. Eu já contei para os irmãos aqui algumas vezes, e eu volto a repetir. Quando a gente se converte, a gente vem com uma bagagem de coisa do mundo, que quando a gente começa a ler a Bíblia, aí o seu lado carnal, o seu lado humano diz assim: mas rapaz, se esse texto aqui não tivesse escrito era melhor. Esse texto aqui agora ele veio trazer um gargalo para me desenrolar. Mas é com a leitura, é com a oração, é com a vida devocional, é com a vida de igreja, é com a escola bíblica, é com os cultos de doutrina, é com a leitura devocional que o Espírito Santo vai fazendo essa limpeza nos nossos corações e nós passamos a obedecer essa palavra. Eu não sei se você já passaram por uma situação de alguém, você pegar uma discussão com alguém, aí daqui a pouco acaba assim: eu vou já acertar as contas com aquele camarada, porque eu sou crente, mas eu não levo o desaforo para casa. Aí chega alguém e diz: não vai fazer isso não. Vamos se comparar com Jesus, que levou o desaforo para o céu. Jesus é um modelo. Jesus ele levou o desaforo para o céu. E a gente não quer levar desaforo para casa. Obedeça a palavra de Deus. Busque isso. É um dos caminhos para a gente vencer a tentação. Obedecer essa palavra. Ser fiel a ela. Automaticamente que essa palavra é a voz de Deus. Obedecer a palavra de Deus é obedecer a Jesus. É viver diante dele, não somente conhecer a Bíblia, não somente acreditar, mas obedecer. O texto diz que o diabo saiu. No outro evangelho diz que ele se afastou, foi embora por tempo oportuno. Mas ele voltou. Ele continua nos tentando. Ele continua tentando cada um de nós. É muito bem certo, é muito, muito verdadeiro isso, que nós estamos seguros nas mãos de Deus. Concluindo, Jesus ele foi tentado para que toda criatura, no céu, na terra, embaixo dela, soubesse que Jesus Cristo é o conquistador, desmascarando Satanás e suas táticas e o derrotou. Por causa da sua vitória, hoje, nós podemos vencer a tentação, conhecendo a sua palavra, crendo na sua palavra e obedecendo a sua palavra, levando uma vida de comunhão com Deus, em oração, em comunhão, consagração, nós venceremos o maligno. Que Deus aplique esse texto em nossos corações.